Lembrando que felicidade pode ser diferente para cada pessoa, ainda mais num país tão desigual, Gabi. A gente vê pessoas passando fome, vivendo em situações extremamente precárias. Agora, no contexto da pandemia, essa discussão ainda mais em evidência. Dá para falar de felicidade num contexto tão difícil? Acho que dá para falar de felicidade num contexto tão difícil, desde que você considere, enfim, a desigualdade do nosso país e desde que você considere o momento que a gente está vivendo, ou seja, o momento de pandemia. Então, o importante é não nos descolarmos da realidade quando a gente vai falar sobre um assunto como esse. Toda vez que a gente fala de como a gente vai construir uma vida mais feliz, e aí eu penso na abordagem do Karnal, que é menos filosófica, mais da felicidade, como que eu posso trazer esse sentimento, esse estado, essa sensação para a minha vida, eu preciso considerar que as pessoas têm espaços de liberdade, espaços de possibilidade muito distintos. Então, é claro que se eu estiver lutando para satisfazer as minhas necessidades básicas, todas as outras expectativas na minha vida, elas vão ser relegadas ao segundo plano, porque primeiro eu tenho que lutar pela minha subsistência. Outra coisa que um contexto muito desigual nos permite é discutir o papel das políticas públicas, principalmente se a gente usar as pesquisas sobre felicidade ou sobre o bem viver, para falar de uma maneira mais ampla, e associar isso com a própria saúde dos indivíduos. Então, se a gente pensa num Estado que no futuro vai ter responsabilidade sobre a saúde das pessoas, será que algum tipo de investimento na satisfação das necessidades básicas dos cidadãos e, portanto, abrindo espaço para que cada pessoa decida no seu âmbito de autonomia como que ela quer viver, o que vai fazê-la feliz, não pode significar uma economia no futuro com serviço de saúde? Então, acho que tem todas essas questões que a gente pode discutir. Problematizei, né, galera? Mas, enfim, estamos aqui para isso. Já viu atrás de você? Eu tinha asas de anjo, foi uma traição. Olha você com essas orelhinhas e um sorriso entre mim e a Gabi. Olha só. Que bonito, nosso telão sempre temático aqui. Hoje a gente falando sobre felicidade. Karnal, eu tenho a impressão, acho que isso acontece comigo, eu imagino com outras pessoas, que a gente sempre fala assim, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Aí você consegue aquilo, e aí você pensa, agora quando eu conseguir aquela outra coisa, aí sim eu vou ser feliz. A felicidade é um objetivo que você consegue alcançar ou ela é um processo? Então, como eu falei que existem dois caminhos, pelo menos, eu vou citar os dois. Epicteto, desejo e felicidade não podem estar juntos na mesma frase, porque o desejo é impossível de ser atendido. Quando você ganhar, não como ganha hoje, 500 mil por mês, mas ganhar 750 mil por mês... Ele está brincando. Mais ou menos. Só em participações aqui... Então, você vai desejar 1 milhão. Quando você andar na primeira classe, vai desejar seu próprio avião. Desejo e felicidade para budistas e para Epicteto, por motivos diferentes, não se conjugam. Agora, outros especialistas, como Sean Achor, de Harvard, ou aqui no Brasil já entrevistamos Luiz Gaziri, eles falam que a felicidade não é aquilo que se obtém ao final, mas é a condição durante o processo. Então, de uma maneira distinta e reforçando o que disse a Gabi há pouco, miséria absoluta é igual a infelicidade. Não ter dinheiro para alimentar filhos, não ter qualquer assistência de saúde é infelicidade. Dinheiro traz a felicidade, nós podemos debater, mas miséria traz infelicidade. Então, superada a miséria, a partir daí você começa um debate quase infinito, afinal, quanto mais você precisa. Mas a felicidade é aquilo que garante o resultado para Sean Achor, Harvard, e para Luiz Gaziri, e não aquilo que eu obtenho ao final de um processo. Falando sobre desigualdade, sobre essas políticas públicas, ao longo do programa a gente vai mostrar também o ranking dos países mais felizes e de que maneira essas políticas públicas, essa sensação de segurança interfere nesse resultado. Bom, então a primeira pergunta que a gente lançou para os nossos entrevistados foi: felicidade existe? Você pode responder também na nossa hashtag CNN Brasil Tonight, mas vamos começar então vendo as respostas. O primeiro a responder é o filósofo Mário Sérgio Cortella. Olha só. Felicidade existe, mas não existe sempre, o tempo todo, de todos os modos, em qualquer lugar.
A felicidade, ela é uma ocorrência, ela é um episódio, ela se apresenta de forma eventual, às vezes ela se ausenta, mas essa ausência, ela não é contínua, tal como a presença não é contínua. Por isso, a felicidade, ela, quando chega, precisa ser cuidada, afagada, ela precisa, acima de tudo, ser protegida para que ela não perca a vitalidade que pode trazer. E que chato seria também a felicidade o tempo inteiro, né? Você precisa de um momento de tristeza para conseguir valorizar o momento de felicidade, mas muita gente não consegue perceber aquele momento de felicidade e, de fato, cuidar, como o Cortella falou, comemorar, sentir, né? Nossa, eu pensei em várias coisas. Na verdade, acho que a gente superestima sempre a felicidade e a dor, né? Sempre a projeção que a gente faz para o momento da felicidade, quando ele chegar, ou para a dor, quando ela acontecer. E, às vezes, a nossa ansiedade faz com que a gente pense que vai haver dor, mesmo quando ela não se apresenta como uma possibilidade razoável. A gente tende a superestimar isso. Então, a gente pode pensar na nossa vida. Quantas vezes você não estava muito apreensivo com uma situação e, de repente, quando ela aconteceu, não foi tão dolorido assim. A mesma coisa com a felicidade. A gente faz uma projeção muito significativa e a hora que chega a gente sente... O Schopenhauer falava muito disso, do desejo, aí você satisfaz aquele seu desejo, de repente vem o tédio e você entra nesse ciclo de novo. O Cortella falou sobre alimentar a felicidade. Eu lembrei do trecho da música do Vinícius, que ele fala que a felicidade é como a pluma que vai sendo levada pelo vento e que voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Então, você precisa cultivar a felicidade. E um pouco isso que você disse, Mari, sobre como a infelicidade nos permite perceber a felicidade, eu lembro do Freud no Mal-Estar na Civilização, fazendo uma contraposição justamente a uma vida de um pico de felicidade, ao qual ele diz que vai haver sempre um inverso proporcional, e a vida dos monges, do ermitão, ele fala que, na verdade, é uma vida que fica num limite aqui mais pertinho ali do equilíbrio, sabe, do neutro. Então, acho que a gente pode pensar sobre isso. Será que para eu sentir o êxtase, eu preciso desse inverso proporcional? E aí, será que eu estou disposto? Acho que para os relacionamentos é interessante. Tem alguns relacionamentos que se desenvolvem segundo essa dinâmica. Então, eu tenho momentos de muita paixão, de muita emoção, e de repente eu caio naquela depressão. Em compensação, eu tenho relações mais equilibradas, o que me faz mais feliz. E aí, acho que é uma perspectiva individual, cada um deve se conhecer para entender o que... Não existe essência, nós sabemos disso, é uma proposta de Sartre, só existe existência depois que vem a essência. Existe uma outra questão importante, temos algumas certezas, miséria absoluta não representa a possibilidade de felicidade, mas depois disso é muito difícil. E pegando exatamente a partir desse ponto que é a felicidade, outra certeza. Ostentar felicidade de forma artificial nas redes é sinal claro de infelicidade. Ou seja, quando você precisa ser feliz o tempo todo na sua vida maravilhosa, em primeiro lugar, isso é muito cafona, isso é muito kit, é muito brega. Segundo lugar, é sinal de denegação. Você está sofrendo muito. Então, pare de ostentar falsa felicidade nas redes. Karnal, tenho uma dúvida. Você acorda às 4 da manhã, você é feliz às 4 da manhã? Nossa, eu sou muito feliz de manhã. Isso é ciclo. Eu sou uma pessoa muito matinal. Tudo que eu fiz de significativo na minha vida, eu fiz entre 4 e 10 da manhã. Eu tenho um declínio na minha capacidade produtiva à medida que o dia avança. Então, eu adoro. Acordar às 4 me traz felicidade, muita felicidade. Eu adoro. Agora, não há essência. Pode ser que, como outros grandes pensadores da história, você prefira trabalhar à noite. Nós temos muita gente feliz que trabalha a noite inteira e prefere dormir durante o dia. Não há um modelo e não há uma essência. Você tem que descobrir. Nós não podemos seguir modelos alheios. Vários alunos meus, no início da carreira, passaram a me imitar e passam a acordar às 4. Viram zumbis, não produzem mais nada e andam pela universidade procurando cérebros, como todo zumbi clássico. É preciso achar o seu caminho da felicidade. Ele é muito estranho e o do seu filho não é o seu. Para educar alguém tem que reconhecer caminhos distintos de busca da felicidade.
É bem importante isso, a expectativa no outro, né? Imagina a gente viajando com o Leandro Carnal, acordando às 4 da manhã, abrindo a janela, feliz. Eu ia fazer assim, o quê? Eu ó. ia falar pra ele, você sai, faz a sua parte do passeio sozinho, volta, traz um pão quentinho e vai E dar aí a gente tudo acompanha certo. a partir dali, né? Umas 9, Exato. 10 da manhã, entendeu? Aquele que abre a janela e fala, meninas, levantando. Nossa, Já gente, passei corre o por risco essa de... experiência de viagem a 2 ou em grupo. Ter feito 3 museus até a pessoa poder acordar. ter companhia. E hoje em dia, com os nossos smartphones, o que o Karnal pode fazer? Ele filma o museu que ele fez, chega durante o café, ele apresenta a produção da manhã. A gente pega ali no meio do caminho, entendeu? O Exatamente. dia e tá tudo bem. Bom,